O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou uma lei que amplia as bases para a deportação de imigrantes, incluindo aqueles que cometeram delitos menores. A nova legislação vai permitir que imigrantes sejam deportados por crimes não violentos, como infrações de trânsito, pequenos furtos. Anteriormente, a deportação estava restrita a crimes graves ou violentos. Críticos argumentam que a medida é excessivamente severa e que pode resultar, sim, na separação indevida de famílias, além de afetar desproporcionalmente comunidades de imigrantes residentes nos Estados Unidos. A administração de Trump, por sua vez, defende que a lei é uma forma de reforçar a segurança pública e a aplicação das leis de imigração do país. Aliás, por falar em imigrantes, é bom nós lembrarmos que já havia sido divulgado que Trump havia publicado um decreto que restringia a nacionalidade para filhos de imigrantes ilegais. Mas parece que essa medida não foi bem aceita nem mesmo pelos próprios americanos. Um juiz federal lá dos Estados Unidos bloqueou temporariamente uma ordem executiva do presidente Trump que buscava eliminar a cidadania por direito de nascimento para os filhos de imigrantes indocumentados no país. O juiz John Coudernor, de Seattle, considerou a medida flagrantemente inconstitucional e afirma que ela viola a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante cidadania a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas no país. A decisão, lá de Seattle, impede a implementação da ordem por 14 dias, enquanto o caso continua nos tribunais. A administração de Donald Trump planeja recorrer da decisão, que ainda está vigente, então em Seattle está suspensa essa medida de Donald Trump. Já outros estados também manifestaram inconformismo. O que se percebe é que os próprios americanos estão discordando de algumas medidas de Donald Trump. Vamos ver como esse caso da nacionalidade se desenrola, mas não me parece ter muita força para perseverar. Aliás, o presidente americano parece que gosta bastante de polêmica. Ele recentemente também anunciou que pretende utilizar a base militar de Guantánamo, em Cuba, para deter os imigrantes em situação irregular. A instalação, vale lembrar, foi criada originalmente em 2002 para abrigar suspeitos de terrorismo após os ataques de 11 de setembro de 2001. Ela possui capacidade para até 30 mil pessoas e seria destinada aos imigrantes considerados mais perigosos, na visão de Trump. E ele afirma que alguns desses indivíduos são tão perigosos que não confiam em seus países de origem para mantê-los detidos, temendo que retornem aos Estados Unidos. A medida faz parte de uma campanha mais ampla contra 11 milhões de imigrantes que vivem ilegalmente no país. Os críticos, incluindo grupos de direitos humanos e governos estrangeiros, condenam a iniciativa apontando violações de direitos humanos e possíveis casos de tortura nessa base de Guantánamo. A história nos mostra que a separação de pessoas em locais isolados, em razão de ideologia, nacionalidade, não costuma ser muito saudável. Nós temos episódios tristes da humanidade em que isso aconteceu e até hoje se lamenta. Esperamos, é claro, que não seja esse o caso, que não seja essa a ideia de Donald Trump. Mas é sim uma medida que causa preocupação. Me parece desproporcional o envio de imigrantes para uma prisão criada para terroristas. Então, e o que vai acontecer nessa prisão? Com certeza, direitos humanos não conseguirão apurar o que acontece lá dentro. Já há notícias de torturas, enfim, os meios mais cruéis de se tratar um ser humano. Mas o fato é que houve essa afirmação, entidades de proteção de direitos humanos já se manifestaram contrária, algumas autoridades dos próprios Estados Unidos também contestam essa afirmação de Donald Trump, mas o fato é que o presidente vem cumprindo aquilo que prometeu na campanha. Ele declarou guerra desde o início da campanha aos imigrantes ilegais. Então nada disso é novidade para os americanos e para o mundo. Só que me parece que Donald Trump vem pesando a mão
mais do que o necessário. Nós tivemos casos, por exemplo, recente, de brasileiros chegando algemados mãos e pés no voo advindo dos Estados Unidos. A afirmação, olha, eram criminosos, mas muitas vezes o crime é a própria estadia ilegal nos Estados Unidos. É isso aí, vamos acompanhando, vamos mantendo informado aqui. Trouxe esse vídeo porque tem muitos contatos que me mandam mensagem. Johnny, como fica a situação se eu for deportado, enfim, o que posso fazer? Isso está mais relacionado ao direito internacional, que não é a minha área, mas conversando com colegas que atuam nesse ramo, nós sabemos que já existem diversas dessas medidas de Trump que estão judicializadas em alguns estados, lá nos Estados Unidos, porque lá os estados têm certa autonomia, e agora é aguardar para ver quais serão as decisões e para ver se essas medidas se sustentam ou não com o decorrer do tempo, tá certo? Para quem gosta de receber notícias jurídicas, notícias diversas, peço para que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa notícia para que ela possa atingir o máximo de pessoas possível, tá certo? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.